Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória trabalhando com branding, é que se uma empresa não tiver clareza da sua estratégia de marca, ela não vai se dar bem. Ou seja, sem uma identidade única, sem uma personalidade bem definida, sem entender quem é o público-alvo, sem ter a sua essência, seu núcleo de marca bem claro, os conteúdos, a cultura da marca, as vendas, enfim, tudo vai ser afetado. Real. Mas existe um motivo para que isso costume acontecer. É que construir uma estratégia de marca é algo que demanda tempo, demanda investimento, demanda parar e olhar para o próprio negócio, e isso obviamente requer comprometimento. E é aí que muitas marcas se perdem. Bom, se tu te identificou ou se tem interesse em saber mais sobre esse tema, continua aqui comigo após a vinheta que a gente vai falar aqui sobre estratégia de marca. Uma frase que eu gosto muito de compartilhar é que pessoas não compram bons produtos e serviços, elas compram relações, histórias e mágica. Essa frase é do Dan Whedon. E o que ela nos traz, né? O que ela nos faz refletir? É que um bom produto, um bom serviço, hoje não é um diferencial, né? Ele é básico para que uma empresa funcione, para que se sustente. Mas não é isso que vai me fazer comprar, né? Eu não vou comprar de uma empresa porque ela tem um bom celular ou não. Existem outras marcas que também vendem bons produtos. O que faz com que eu me encante, que eu vire fiel àquela empresa, é a relação que aquela marca constrói comigo, a capacidade dela de contar uma história, de fazer com que eu me encante por ela. E aí sim, aquela marca acaba sendo priorizada, ao invés da concorrência. Então assim, neste vídeo de hoje, eu vou tentar, né, de uma forma mais resumida, trazer um pouquinho mais de tudo que eu já aprendi, né, sobre estratégia de marca, desde livros, podcasts, aulas, artigos e, óbvio, muito mais da minha experiência pessoal, né, porque eu já trabalho com esse processo de branding há mais de 12 anos, né, então sim, tem um embasamento aqui pra gente trazer, e tentei reunir em um passo a passo pra te ajudar a criar uma estratégia de marca que seja eficaz e flexível, tá? E qual é o principal ponto desse vídeo e de a gente buscar esse processo de construção de estratégia de marca? É te ajudar a entender, seja, né, um empreendedor ou alguém que trabalha com o processo de branding, enfim, é entender quem realmente é a marca, né, quem é o teu negócio, e isso não é o tu enquanto dono do negócio, tá? E sim a tua marca. Quais são as crenças daquela marca, os valores que orientam as decisões de maneira que sejam melhor para a equipe, para a empresa, para o futuro, e que isso realmente não sejam só palavrinhas de parede, né, de prateleira, mas sim que sejam vivenciados, que venham para a prática da marca. É te ajudar a comunicar a tua marca de uma forma mais consistente, eficaz, por meio de cada conteúdo que tu criar, atrair os clientes certos para construir uma marca forte, duradoura e posicionar a tua marca de uma forma que te ajude a competir, tá? Então, primeiro de tudo, né, uma coisa que muita gente ainda não tem muito claro, o que é uma marca de fato? Existem várias definições, né? E frequentemente, quando as pessoas falam sobre uma marca, elas se referem a uma marca física, que muitas vezes pode ser o logotipo. E eu, inclusive, tenho vários clientes que trazem isso. Eu já tenho uma marca. Não, tenho um louco. Uma marca é quando ela tá marcando na mente do consumidor, né? Então é muito importante que vocês entendam que uma marca é muito mais do que essa parte visual, do que a parte física. A gente tá falando aqui sobre emoções, sobre proporcionar uma experiência emocional ao consumidor, de modo que você realmente marque, faça jus ao termo marcar na mente desse consumidor. E isso, né, essa percepção do teu consumidor, essa marca que tu cria, pode ser fortalecida ou enfraquecida por meio de cada interação que o teu cliente vai ter com a tua empresa, tá? Então, nós definimos a marca como sendo, né, o que as pessoas pensam, sentem e dizem sobre o teu negócio. E isso é diferente de marketing, tá? Que é o que você diz sobre a tua empresa. Nós estamos falando sobre o que o teu público está falando e qual é a marca que tu deixa na mente dele, tá? E uma estratégia de marca, onde é que ela entra nisso tudo, né? Tem um cara que eu sou muito fã e ele é muito influente quando o assunto é branding, eu já devo ter citado aqui em vídeos e já falei muitas vezes nos cursos, que é o Martin Neumeier, e ele costuma trazer o seguinte: uma estratégia de marca é um plano pro desenvolvimento sistemático da marca em alinhamento com uma estratégia de negócios. E o que isso quer dizer, querida Laura? Uma estratégia de marca, ela te ajuda a entender quem você é e atua como um modelo para te direcionar e comunicar isso. Então, basicamente, né, essa estratégia de marca, ela vai guiar todo o teu direcionamento enquanto marca, né? A tua linguagem, a tua personalidade, como colocar valores em prática, te ajuda no processo de contratação de novos colaboradores, te ajuda na relação com o teu cliente, em como tu conversa com esse cliente, enfim. Eu gosto de dividir esse processo de estratégia de marca em 3 partes. Isso pode te ajudar a entender como trabalhar toda essa parte. O coração da marca, então é o núcleo da marca, o propósito, visão, missão, valores, promessas, tudo aquilo que é o nosso cerne mesmo. A identidade da marca, que aqui não é só a visual, mas também, né? Então a visual como logo, tipografia, cores, imagens e elementos. E a verbal, tá? Que é a linguagem, a mensagem que você quer falar. O nome, pilares de posicionamento, a personalidade, as editorias, então sobre o que a tua marca fala, tom de voz e as interações de marca, né? A nossa terceira parte, que é como o público se relaciona com a marca, né? E os canais onde a tua marca está presente. Com isso bem estruturadinho, tu vai ter uma estratégia de marca completa que vai te dar diretrizes para dar nova vida à sua marca. Mas por que eu preciso de uma estratégia de marca? Primeiro porque, quando tu não sabe quem tu é enquanto marca, o porquê tu existe, no que tu acredita ou o que tu tá tentando alcançar, o teu negócio sofre.
tá sofrendo ali de problemas de comunicação com o cliente, de retenção de funcionários, então tem uma certa dificuldade, né? Tem um turnover ali. Então a falta de estratégia de marca pode te trazer problemas em todos os níveis da tua empresa. E isso, obviamente, impacta no financeiro, né? Porque como bom empreendedor, todo mundo quer ter um retorno de caixa. Eu também tenho um negócio, eu também preciso sustentar a minha empresa. Então é óbvio que eu não vou fazer coisas só pra enfeitar e por estética, né? Que a gente tá olhando realmente pra um retorno financeiro. Se tu não tem uma estratégia de marca bem definida, tu acaba não entendendo o teu propósito, não sabe onde tu quer chegar, então qual é a visão da tua marca, não tem clareza da missão, né? Por que tu faz o que tu faz, os valores que guiam as crenças que tu tem, e aí acaba tomando decisões erradas de marketing, de negócio, de contratação, que não vai refletir o teu negócio. Sem uma estratégia de marca, o teu plano de marketing também vai ser só por quê? Né? Só um monte de encheção de palavras. E aí tu vai achar que, nossa, já tem um plano bem definidinho, bem bonitinho, espero que tudo funcione. Não é assim. Além disso, a tua equipe fica fragmentada porque ela não entende quem é aquela empresa por trás, pelo que ela trabalha, gera confusão, gera conflito, torna difícil para os funcionários se sentirem engajados e interessados. E é sempre importante lembrar, né? Funcionários, eles são sim um ponto de contato da tua empresa. Tu acaba não tendo mensagens coesas de marca, então teu conteúdo acaba sendo inconsistente, e sendo inconsistente na melhor das hipóteses, tá? E na pior, ele é contraditório. E isso acaba, né, dificultando a atração de pessoas que compartilham seus valores, né, sendo clientes, funcionários, entre outros, tá? Enfim, sem uma estratégia de marca, tu sai perdendo. Então, assim, se tu tá começando a tua estratégia de marca ou tentando fazer as coisas da maneira certa, há duas informações que eu quero trazer de antemão. Primeiro, eu quero que vocês entendam pra quem que vocês existem. Então, pra quem que tu tá tentando vender? O que que esse público precisa? O que ele quer? Como as necessidades deles não estão sendo atendidas hoje pelo mercado? Pra construir uma estratégia de marca que te ajude a se conectar com as pessoas, tu precisa saber, sim, pra quem que tu existe, pra quem que tu tá vendendo. Saber quem são esses teus clientes e como tu tá tentando atender eles, como tu tá tentando atingir eles, pode trazer clareza sobre quem tu é, tá? Ali no teu coração de marca e como tu se comunica com eles. E o segundo ponto é quem existe contra o teu negócio, ou seja, a tua concorrência. Quem divide o espaço contigo, com quem tu tá competindo por atenção, como essa concorrência pode ofuscar a tua marca. Então essa é uma informação super importante para te ajudar a identificar quem tu é e quem tu não é. Como tu se encaixa, ou como tu se destaca, né, perante os teus concorrentes, como tu pode comunicar tuas diferenças por meio da estratégia de marca. Enfim, tá? Aqui é legal fazer uma comparação, então, né, usar um modelinho ali de análise competitiva para entender. E aí sim, né, como que a gente constrói a estratégia de marca? Primeiro ponto, primeira parte, como eu trouxe ali, né, é encontrar o coração da tua marca. Cada marca ela vai ter um conjunto ali de crenças que vai influenciar tudo o que aquela empresa faz, né? Chamamos essas crenças, esse conjuntinho aí, de coração da marca. Quando tu sabe quais são esses princípios e por que eles são importantes, tu tem uma força ali, tu tem uma ferramenta poderosa para te apoiar ativamente. E se tu não tem clareza disso, tu pode estar sabotando o teu negócio. E então aqui a gente tem que entender o propósito, por que tu existe, né? O que te move, a visão, e a visão ela é muito voltada à meta, objetivo. Então a gente, quando tá falando de branding, por isso que eu trago, não é só uma coisa estética, né? E sim olhar para longo prazo, para estratégia, para planejamento, para sustentar uma empresa. Então, que futuro tu quer ajudar a criar? Como é esse futuro? Como tu imagina a tua empresa, né, daqui a uns anos? Onde tu quer chegar? E a missão é: como eu chego nesse meu futuro, né? Como eu vou? O que eu vou fazer diariamente para chegar nessa minha meta, nesse meu objetivo? O que eu tô fazendo aqui, né? Como cada uma das minhas ações vai me ajudar a chegar nesse futuro. E também é muito importante entender quais são os princípios que guiam os comportamentos e as ações. Então, o que tu não vai abrir mão para atingir esse teu objetivo, para atingir essa tua meta? E, óbvio, né? Embora esse núcleo, normalmente, ele acaba sendo um documento interno, ele pode ser traduzido e deve, né, ser usado para que você comunique em mensagens externas, em qualquer lugar, desde o teu site, a tua embalagem. Então, é muito importante que tu defina isso desde o início e com bastante atenção, empenho, né? Por isso que eu falei, definir, criar uma estratégia envolve comprometimento, né? Não é fácil ter um negócio ali duradouro. Então é importante olhar para esse coração ali da marca desde o início. Depois, a gente articula a mensagem. Então, quando tu tem o coração da marca bem documentado, tu já sabe quem tu é, enquanto marca. Tá? E aí aqui tu precisa descobrir a personalidade da marca, como expressar aquele núcleo, qual a mensagem que tu quer falar, que tu quer passar, como falar sobre quem tu é enquanto marca. Então, quando a gente estrutura e documenta esses elementos, a gente consegue garantir que a marca se comunique de maneira clara, honesta, autêntica, consistente. Tá? E muitas marcas tendem a tentar pular essa parte, né? Porque, deu, já defini meu núcleo, agora eu vou fazer meu logo, vou pra parte visual. Mas claro que isso é muito importante. Porém, elas são a tradução dessa essência, né, da tua personalidade. Então, tu tem que, antes de ir pra essa etapa, entender quem tu é enquanto marca. Aí articular essa mensagem. Nessa parte aqui, então, a gente precisa identificar alguns pontos. A personalidade, a voz da marca e o tom dessa voz. Quando tu identifica esses elementos, a tua essência fica clara, tá? E pode parecer que é uma coisa muito difícil, mas não é, né? Tu não tá inventando uma coisa. Tu vai acabar desenterrando e documentando, né? Tendo a intenção ali de comunicar aquela tua marca. A personalidade, né, ela é basicamente as características e atributos humanos da tua marca. Então aqui é interessante entender, né? A tua marca ela é mais por uma linha curiosa, entusiasmada, sofisticada, selvagem, fora da lei, ou não, ela vai pra uma vibe mais quietinha ou tecnológica, enfim.
A personalidade ela é um reflexo do coração da tua marca. E, de novo, não é o reflexo, necessariamente, do dono do negócio, tá? Então, por isso que a gente tem que olhar ali pra marca. Ela é influenciada pelas crenças da marca, demonstrada no comportamento daquela marca. E aqui, né, é como tu vai comunicar muito bem. Tu vai trazer isso no atendimento ao teu cliente, vai demonstrar em ações essa personalidade. Identificar a voz da marca é a nossa segunda etapa. É como a tua marca fala, como ela soa, né? Cada voz de marca é única. Uma marca de iogurte, ela não vai falar da mesma maneira que uma marca de carro fala. E assim como uma marca de carro vai soar diferente uma da outra, né? A gente tem, por exemplo, Jeep se posiciona de uma maneira super aventureira, que, né, sobe montanhas, morros, enfim, se suja de terra, bem diferente de uma Mercedes, por exemplo. Tá? Então, cada segmento, cada estilo de marca, enfim, vai ter ali a sua personalidade. A Nike não descobriu o poder da propaganda. Esse é um ponto bem interessante que nosso querido Dan Whedon trouxe também, tá? Ela descobriu o poder da própria voz. E a Nike é um bom exemplo, assim, de como trabalhar bem essa personalidade, todo esse conceito ali. Então, palavras, frases, gírias, piadas, tudo que comunica a tua identidade de marca, ela faz parte dessa tua personalidade. E identifique o teu tom. Então, o tom da tua marca é basicamente a tua atitude geral, né? A tua voz pode ser autoritária, mas o tom é respeitoso. É só pensar na voz da tua marca em como tu fala, tá? E seu tom como sendo essa fala em diferentes contextos, né? A gente deve, né? Sempre usar a mesma voz, a mesma personalidade. Mas o tom vai mudar dependendo de quem a gente tá falando, tá? Né? Com quem que a gente tá falando. Se tu não tem certeza, né, de qual é o teu tom, vamos pensar aqui em como tu deseja que as pessoas se sintam, tá? Tu deveria falar com elas como se fosse um vizinho prestativo e gentil ou um vizinho misterioso e indiferente. Então, vamos escolher aqui 3 palavras para descrever o teu tom, tá? Tipo, a Uber, ela traz ali que o tom dela é otimista, convidativo e ousado. Depois da clareza ali de personalidade, de tom de voz, de linguagem, aí sim a gente vai pro visual, né? Então, se tu cristalizou teu coração de marca, suas mensagens, aí a gente visualiza, né? Como logotipo, tipografia, cor, imagens. Uma identidade visual forte, ela tem um propósito ali por trás. Então, tu não tá projetando, né, pra hoje, ela não é temporal. A gente tá projetando pra acompanhar a visão de marca, pra futuro. Então, uma identidade visual, ela tem que ser flexível, que ela, de uma forma que ela possa crescer, expandir junto com a sua marca, né? Então, não só vivendo ali de tendências momentâneas. Se tu tá expandindo pra novos produtos, serviços, setores, enfim, essa identidade visual, ela precisa acompanhar. Ela deve ser abrangente, né? Então, ela deve casar ali com a sua personalidade, casar com o que você faz. E ela deve ser intuitiva, né? Para que cada elemento complemente o outro. Lembrando que representatividade importa, tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalha na identidade visual, quando a gente está desenvolvendo, nós temos que pensar também no estilo fotográfico, nas imagens que a gente vai trazer. Então, se tu tá trabalhando muito com imagens de pessoas, né? Se a tua marca, ela envolve trazer muito imagens de pessoas, a gente tem que ter ciência que o público tá vendo isso. E o público quer se sentir conectado com a tua marca, contigo, com as pessoas que são representadas pelaquela marca. E ele quer se sentir visto pela tua marca também, né? Então, aqui entra muito daquilo que eu falei sobre conexão. As imagens que tu cria, que tu expõe como parte do visual da tua marca, podem fazer com que teu público se sinta incluído ou excluído. Então, pense sempre em quem tu tá representando em termos de diversidade, de idade, gênero, tipo de corpo, enfim, tá? Por isso que é tão importante também entender quem é o teu público, porque aqui tu vai representar muito ele também, tá? E aí, parte 4, a gente cria as diretrizes de marca, né? As diretrizes de marca é quando a gente documenta tudo isso que a gente tá construindo. É como se fosse um manual de como usar a tua marca. Aqui, né, a gente olha pro objetivo de manter a qualidade e a consistência. E isso é sempre um desafio, principalmente se tu vai ter um freelancer, né, ou uma agência externa, ou outra pessoa que vai produzir conteúdo em nome da tua marca, ou um time comercial, né, que vai tentar vender em nome da tua marca, enfim. E aí cada um vai acabar usando de um jeito, falando de um jeito, e a marca fica bagunçada e confusa. Então aqui, as diretrizes da tua marca, elas devem incluir orientação suficiente para que qualquer pessoa, qualquer criador ou qualquer vendedor, enfim, qualquer um que fale em nome da tua marca, consiga produzir a essência, essa identidade de uma forma que ajude a fortalecer a tua marca em vez de enfraquecer ela, tá? Então aqui você deve incluir todas essas orientações, tanto de essência, quanto de identidade visual, quanto de identidade verbal, tá? Trazendo personalidade, tom de voz, slogan, proposta de valor, pilares de mensagens, qualquer coisa que tu considere útil e relevante. Assim como as diretrizes visuais, logo, cor, tipografia, imagens, estilo fotográfico, ilustrações, ícones, elementos interativos, vídeos, enfim. A força de uma marca, ela vai ser determinada por consistência, ou pela falta dela, né? Então, depois de concluir todas as diretrizes, é importante que tu tenha isso documentado e compartilhar com a tua equipe, analisar e olhando isso para sempre colocar em prática. E para dar vida à estratégia de marca, né, depois que tu concluiu todo o processo de desenhar essa estratégia de marca, tu até pode tirar uma soneca, porque eu sei que é um trabalho bem cansativo, mas a gente precisa colocar isso em vida diariamente, né? Esse trabalho não termina. Depois de tu acordar dessa soneca aí, porque eu sei como é puxado e cansativo esse trabalho, que exige muito empenho, mas, né, depois de tu acordar, vamos ver comigo aqui pensar em como dar vida, tá? Então, assim, para implementar essa estratégia de marca daqui pra frente,
É importante que tu acompanhe as práticas recomendadas, então continua vendo nossos vídeos, acompanhando o que nas redes, tirando dúvidas com a gente. Crie conteúdo alinhado à tua marca, domine a criação do teu conteúdo, conte a história da tua marca em cada ponto de contato, maximize o alcance do teu conteúdo, tá? Porque tu tem que mostrar, né, ser visto e dar vida a essa estratégia. E, obviamente, traga essa estratégia de marca para dentro da tua empresa. Use isso como um guia nas tuas contratações, nos onboarding de pessoas que vão entrar, na tua escolha de parceiros, fornecedores, na comunicação de um produto, no teu relacionamento com o cliente, no atendimento, tá? Porque a estratégia ela não é pra ser um documento bonitinho pra dizer que tu tem. Não, é pra realmente te ajudar a fortalecer a marca, para que ela realmente seja vivenciada e colocada em prática. Beleza? Bom, esse vídeo foi um pouquinho mais longo e denso, mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui também se tem alguma dúvida, se tem algum ponto, alguma pauta de branding que vocês sentem falta e gostariam que a gente abordasse mais, ou até, né, comenta aí se tu curte esse tipo de vídeo com uma temática mais estilo de aulão, enfim, tá bom? De qualquer forma, nos vemos na próxima. Um forte abraço!